Pastor Antônio Gilberto, consultor doutrinário e teológico da CPAD, formado em teologia, psicologia, pedagogia e letras, autor de vários livros, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal em português e também consultor acadêmico da University Global em Springfield, Missouri, Estados Unidos, é o comentarista deste trimestre. Lição 1. O derramamento do Espírito Santo prometido. Esta é a lição número 1 do presente trimestre, que trata do derramamento do Espírito Santo prometido. E encontra-se no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Observemos que trata-se do derramamento do Espírito Santo. Não é uma bênção apenas comum, uma operação comum do Espírito, mas derramamento. E esse termo que eu estou usando é extraído da Bíblia. Então, trata-se de uma plenitude, trata-se de algo superabundante. Este é o tema, este é o assunto da presente lição. E esse derramamento inicial prometido, ele ocorreu em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e naquele momento estava ali presente um grande número de nações representadas, e tudo isto está dentro do panorama profético, pois a promessa de Deus no Antigo Testamento era derramar o seu Espírito em caráter mundial. A Bíblia diz sobre toda carne, ou seja, sobre todos os povos. O texto áureo da presente lição está no mesmo capítulo 2, o versículo 33, que diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que agora vós vedes e ouvis. É o versículo 33. Então, irmãos e amigos, nós estamos diante de um assunto de alta relevância, não somente para a igreja, mas para o mundo todo. No Antigo Testamento, como eu já disse, em vários lugares, havia promessa. Mas Deus usou um profeta chamado Joel, numa época dificílima da história do povo de Deus, é como luz brilhando no meio das trevas. E ele disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, não era uma bênção ligada apenas à descendência de Abraão. E a lição de hoje trata disso, que no dia de Pentecostes, já agora, depois de Cristo, já agora na era cristã, o fato aconteceu. E o maravilhoso é que, quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros, no dia de Pentecostes, e eles falaram em línguas pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele foi usado por Deus para pregar, e a primeira coisa que ele disse na pregação é que aquele fato que estava começando a acontecer em Jerusalém, testemunhado por nações representadas, era exatamente o cumprimento da profecia de Joel. É tanto que ele começou o sermão dizendo: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Muita gente pode pensar que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, é algo exclusivo para dentro da igreja. Quando não é bem assim, ele visa em primeiro plano a conversão dos pecadores. É tanto que ele terminou o sermão dizendo, citando a profecia de Joel, dizendo: e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é maravilhoso? Eu vou rapidamente, dentro do nosso esquema de tempo, dar alguns detalhes desses tópicos. No primeiro, a promessa do Pentecostes e sua grandeza, 2 pontos eu vou destacar, 2 pensamentos, 2 reflexões. É aonde Deus diz: derramarei. Ou seja, não é algo resumido, não é algo simplesmente pontual, não é algo geral, é algo transbordante, é algo abundante. Derramarei. Mas outra coisa interessante do primeiro tópico é o fato de Joel. Eu imagino o profeta Joel como deve ter ficado surpreso, porque os profetas de Deus do Antigo Testamento
o Espírito Santo agia diferente, como ele age hoje. Eles não somente recebiam a mensagem de Deus, a mensagem na sua mente, mas eles também viam. É claro que não significa pelos olhos do rosto, mas pelos olhos do Espírito. É tanto que eles eram chamados videntes. E a palavra vidente ali não tem nada a ver com espiritismo. É a palavra vidente no sentido bíblico. E ali ele viu a cena. Imagina, os irmãos, como Joel não deve ter ficado alegre, transbordante. O apóstolo Pedro diz que eles profetizavam de coisas que ele mesmo não entendiam. É claro, mas se conformavam. No segundo ponto, eu queria destacar também, no segundo tópico, 2 pensamentos. O segundo tópico é a promessa do Pentecostes e sua universalidade. Primeiro, a habitação do Espírito. Quando Jesus falou sobre a vinda do Consolador, o Espírito Santo, Jesus usou o termo Consolador ou Confortador. A primeira coisa que Jesus mencionou foi que ele vindo, ele disse, ele habitará convosco e estará em vós. Nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo São João, Jesus mencionou, como todos sabem, várias vezes, a vinda do Espírito Santo. Ele disse que, junto ao Pai, ele proviria a vinda do Espírito Santo em caráter dispensacional. Mas qual foi a primeira menção que ele fez no capítulo 14? Que ele viria para habitar com o crente e estar no crente. Vejamos, são 2 coisas. Habitar tem a ver com permanência, mas estar tem a ver com presença. O Espírito Santo pode habitar numa pessoa e não estar nela, devido ao assunto que nós vamos tratar numa das lições, pecados contra o Espírito Santo. Então, tomemos cuidado. Ele disse, habitará e estará. Meus amigos, não são a mesma coisa. Esse tópico, essa parte é do tópico 2. O segundo pensamento do tópico 2 é sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as nações. Então, não há diferença. Brasileiros e uruguaios e portugueses e alemães e britânicos e pessoas de todas as tribos que você possa imaginar, de todas as origens, são candidatas. Não é maravilhoso isto? Ou seja, a bênção de Deus não está limitada agora à descendência de Abraão. Deus elegeu um povo no Antigo Testamento para ele, mas agora nesta dispensação, a presença e a operação do Espírito Santo é universal sobre toda a carne. Lembremos que a palavra carne aqui é uma figura de linguagem. Mas também quero destacar 2 pontos, 2 pensamentos do tópico 3 da lição. A promessa do Pentecostes e sua riqueza. Isso nos versículos 17 e 18. Quais são esses 2 pensamentos que eu quero destacar no terceiro tópico? Uma das riquezas do derramamento do Espírito Santo são os dons espirituais. Lembremos-nos que o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, vem sobre todo aquele que já é salvo e que busca. Lembremos que eles, no dia de Pentecostes, já eram convertidos. Eles já eram salvos. Jesus disse isso várias vezes. Mas precisavam agora receber a plenitude do Espírito. E uma das coisas maravilhosas após essa plenitude são os dons espirituais. O segundo pensamento, a segunda reflexão que eu queria fazer no tópico número 3 é sobre os sinais sobrenaturais que acompanham a plenitude do Espírito Santo. Mais e mais, a igreja necessita de um evangelho sendo pregado acompanhado desses sinais. Sinais que eu estou dizendo aqui é usando o termo bíblico. Ninguém pense que é sinal no sentido como se usa na linguagem humana. É sinais querendo dizer coisas, operações e prodígio que Deus usa para autenticar e confirmar a palavra que está sendo pregada. Inclusive o Evangelho segundo São Marcos, ele conclui dizendo que o Espírito Santo, Deus, ele continuou confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É assim que Deus quer que o Evangelho seja pregado. Essa é a segunda reflexão do tópico número 3, os sinais sobrenaturais. E no ponto 4, no tópico 4, nós temos o futuro profético,
a promessa divina do Pentecoste e a promessa pentecostal de Joel. Em resumo, o derramamento do Espírito Santo não é limitado a esta dispensação. O que nós temos agora é apenas algo parcial. Ou seja, no futuro reino milenial de Cristo, segundo nós temos no livro de Isaías, haverá derramamento pleno. E por fim, o tópico 5 da lição, que trata da promessa do Pentecoste, abarca a salvação. Inclusive o texto bíblico diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amigos, não é maravilhoso isso? Então, você que ainda não é salvo e está ouvindo esta exposição, lembre-se, em primeiro lugar, não busque ser cheio do Espírito Santo, que isso não funciona. E vai dar no caso de Simão o mago, aquele mágico. Não. Primeiro receba a salvação. Primeiro desfrute a salvação. Lembre-se, o derramamento do Espírito Santo é para quem já é convertido, para quem já é salvo. Lição 2. O avivamento contínuo da igreja. O texto áureo desta lição se encontra em Jeremias 29:13, que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Então, a ideia desse povo hoje chamado triunfalista, você vê que não tem fundamento nenhum na Escritura. Aqui está uma evidência disso. Deus disse por meio do profeta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo coração. Este versículo tem uma lição profunda a respeito de quem recebe poder de Deus e não preserva, e que precisa manter o avivamento contínuo. Os 5 tópicos da lição são: primeiro, Cristo e o seu caráter, e isso no versículo 14. O segundo, a condição da igreja em Laodiceia, nos versículos 15 a 17. O terceiro tópico da lição, Cristo, a solução para a igreja, nos versículos 18 e 19. O quarto, Cristo e seu convite e promessa, os versículos 20 a 22. Finalmente, o tópico 5, característica de um real avivamento. E isso não está enquadrado direto no texto da lição, e sim no seu contexto. Então, nós estamos vendo que não basta uma igreja, um povo, uma família, uma pessoa ser avivada e despertada. Se essa pessoa se entregou para Cristo e prosseguiu crescendo na vida cristã e recebeu essa plenitude, ou se trata de uma família, ou uma igreja, ou uma denominação, ótimo. Mas o interessante é preservar, é manter o avivamento. E onde está uma evidência disso? A igreja de Laodiceia. Por que é que na epístola de São Paulo aos Colossenses, um dos livros do Novo Testamento, por que é que lá Deus usou o apóstolo para várias vezes chamar a atenção de Laodiceia? Já notaram isso? Você que estuda e lê a Bíblia, lá em Colossenses, o Espírito Santo começou a avisar. Várias vezes Laodiceia é mencionada. Laodiceia, por quê? Certamente já havia sinal de perigo. Certamente Deus estava vendo que eles já estavam entrando pelo caminho do desvio. Resultado, Laodiceia não voltou atrás. E o quadro está em Apocalipse 3, a partir dos versículos 14, e quando chega na parte final da leitura, a expressão da Bíblia é: eu estou à porta e bato. Imaginai que muitas vezes nós pregamos, citamos essas palavras no sentido evangelístico. Tudo bem, contanto que o pregador faça a ressalva, que ele está adaptando. Mas isto aqui foi dirigido a uma igreja evangélica. Ele do lado de fora. Eu pergunto, quem é que estava dentro então? Se Cristo estava fora. Eu estou à porta e bato. Se alguém, meus amigos, não é lamentável e doloroso, ele não disse quando alguém, ele disse se. Já notaram isso? Quando é uma coisa costumeira, mas se
É uma coisa casual. Imaginar um crente que chegar a esse estado, uma igreja que chegar a esse estado. Ele disse, se alguém ouvir, meus irmãos, que Deus nos conceda graça e desperte o nosso interior, espírito e alma, para meditar nisso aqui com muita reflexão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ora, o que é que nós vemos aqui no final do versículo? A maior de todas as promessas, quando ele disse, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, e ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Das 7 igrejas, qual é que recebeu a maior promessa? É claro que isto aqui não é estímulo para o crente ser fraco e caído. Ao contrário, é Deus dizendo que se houver arrependimento e confissão e retorno e abominação do pecado, ele pode refazer, ele pode reconstruir, reconstituir, renovar, restaurar, tudo igual ou ainda maior do que no primeiro estado. A maior promessa foi feita à igreja que estava em pior situação espiritual. Mas é lamentável quando Jesus disse, se alguém, ele não disse quando alguém, mas se alguém, querendo dizer, o estado daquela igreja era deplorável. Em resumo, não basta a pessoa ser revestida de poder, receber grande poder, realizar grandes obras para Deus. É preciso a pessoa manter, preservar o avivamento. É justamente a mensagem de Cristo para esses últimos dias da sua igreja aqui na terra. Lição 3. A divindade do Espírito Santo. A lição 3, ela tem por título A divindade do Espírito Santo. E está situada no capítulo 2 de 1 Coríntios. São muitas passagens da Bíblia e essa foi a passagem escolhida. O texto áureo da lição 3 diz o seguinte: E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Estão vendo aqui que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Ao mesmo tempo que é chamado Espírito Santo, a leitura diz, e a virtude do Altíssimo. Em língua portuguesa, quase que não dá, mesmo que você use uma versão transliterada. Mas se você pegar o texto original, você verá que a leitura é mais simples, mostrando que as duas coisas estão ligadas. A virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. É o texto áureo. E também a lição ela está desdobrada em 4 tópicos. Primeiro, o poder eficaz do Espírito Santo. Isso em 1 Coríntios 2, os versículos 4 e 5. O segundo ponto, que é a onisciência do Espírito Santo, nos versículos 10 e 11, mostrando aqui um atributo do Espírito Santo. O terceiro tópico, que é a deidade, que é mais ou menos a palavra divindade, só que há uma diferença teológica muito sutil, e eu não vou entrar nesse aspecto, porque toma tempo, mas, a grosso modo, podemos dizer que deidade é quase o mesmo que divindade. Como se trata de o Espírito Santo, usamos o termo mais forte, a deidade do Espírito Santo. E o quarto tópico da lição é a personalidade do Espírito Santo. Ou seja, ele não é apenas uma influência, não é apenas um poder, não é apenas uma força, mas o estudo da Bíblia e a experiência revela que ele é uma pessoa como o Pai e o Filho. Isso no versículo 11. Então, esta leitura bíblica em classe, de 1 Coríntios 2, como o nome está dizendo, 1 Coríntios, ela gira em torno da igreja de Corinto. Corinto foi uma igreja de grande porte. Eu já visitei mais de uma vez Corinto,
não apenas como turista, mas pesquisando e levantando e colhendo material, ilustrações, ideias para sermões e estudos. E, de fato, a arqueologia continua trabalhando, e se eles tivessem mais recursos humanos e técnicos e financeiros, descobriu ainda mais coisas que revelam particulares daquele tempo. Vale a pena. Ali existia uma grande igreja, inclusive Deus usou Paulo para escrever 2 livros que são 2 joias preciosas da Bíblia, 1ª e 2ª Coríntios. A nossa leitura está em 1 Coríntios, capítulo 2. E a igreja de Corinto foi uma igreja altamente espiritual. A própria Bíblia diz: e nenhum dom vos falta. Quando a Bíblia declara uma coisa, nós temos que tirar o chapéu e entender que a Bíblia é final. Era uma igreja de grande profundidade espiritual. De modo que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo pela televisão, se sua igreja, ou se você mesmo, meu amigo, meu irmão, é um pentecostal, parabéns, mas você não é mais do que os crentes de Corinto. Eles eram cheios de poder, muita graça, o Espírito Santo operava poderosamente entre eles, só que devido eles não levarem muito a sério a doutrina bíblica, eles terminaram tendo problemas. É preciso que onde haja poder, haja também um meio regulador. A energia elétrica, por exemplo, uma hidrelétrica, como essas que temos no Brasil, elas geram milhões, centenas de milhares de volts, e ai daquele que se aproximar. Mas ela é domada, ela é domesticada, através das estações de tratamento, o nome técnico, e chega em sua casa com 110, 220 volts. Espiritualmente, Deus, ele derrama o seu poder, mas não é responsável pelo mau uso desse poder. O responsável é você, que é um cristão. E aonde estão as normas reguladoras? Na doutrina da palavra de Deus. Graças a Deus que Deus derrama poder, mas também deixou na sua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as normas. No Antigo Testamento havia regulador de fogo. No Novo Testamento não há. Não há, quer dizer, no sentido limitativo. Mas a palavra, ela regula com poderosa norma. Eu vou concluir essa rápida abordagem da lição 3, que trata da divindade ou deidade do Espírito Santo, enfatizando o seguinte: o Espírito de Deus, ele no Antigo Testamento, nas suas aparições, manifestações, ele sempre é mencionado como o Espírito, mostrando a sua dinâmica. No Novo Testamento, ele é mais mencionado como Espírito Santo, mostrando que o principal papel dele hoje é não só dinâmica, mas também santificar. Lembremos-nos, o Espírito Santo não é apenas uma força, uma influência, um poder. Ele é Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onividente, ou seja, ele vê tudo. E ele é também Deus Criador. Outros atributos, o tempo não permite, mas os interessados sabem que nós temos, em primeiro lugar, a Bíblia e também uma riqueza de fontes de consulta. Muito obrigado pela atenção. Lição 4. O batismo com o Espírito Santo. O momento em que um cristão novamente nascido, que usufrui a salvação, crendo na promessa de Deus e mediante o Senhor Jesus Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo, e a evidência desta maravilha são línguas estranhas sobrenaturais, que muita gente continua descrendo e achando que isso é invenção de Azusa Street. Não tem nada a ver. Está lá em Isaías 28, a promessa das línguas estranhas. Isaías 28. Eu não vou ler que o tempo não dá.
E outra coisa, os amigos e irmãos sabem que o próprio Senhor Jesus, e ninguém sabe nada, ninguém sabe mais do que Jesus, ele disse, falarão novas línguas. É esse assunto da lição número 4. E isso aconteceu em Jerusalém no dia do Pentecostes. Eles, pelo Espírito Santo, e de maneira sobrenatural, eles falaram novas línguas. E interessante, naquela ocasião, Deus lhes deu pelo Espírito Santo línguas conhecidas dos homens. Quando se lê a passagem de Atos 2, onde está uma parte da lição de hoje, eram mais ou menos umas 13 ou 14 nações, cada um com sua língua. Imaginai que maravilha, imaginai que surpresa não foi. E essa maravilha acontece ainda hoje. O texto áureo diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, não são línguas que você fala a seu critério, mas que o Espírito Santo toma o mecanismo fonador da pessoa, e isso eu não sei explicar, porque isso é um ato divino. É como a lição passada, que fala da deidade. Quem é que tem condições de explicar a deidade do Espírito Santo? Quem é que tem capacidade para explicar a deidade de Deus mesmo? Ninguém, porque é um mistério. Ela ultrapassa a razão humana. Mas pela fé, nós cremos, pela fé entendemos, pela fé aceitamos, e essas verdades são verdades maravilhosas. A lição, ela contém, na revista, 4 pontos ou 4 tópicos. O primeiro que é a promessa do batismo e o seu cumprimento. O segundo, os conceitos do batismo com o Espírito Santo. Os conceitos. Ou seja, a ideia geral do batismo. Isso extraído da Bíblia. O terceiro tópico, como receber o batismo. E o quarto, os resultados do batismo. No primeiro tópico, a analogia do batismo. Por que é que as Escrituras, para essa experiência, usam a palavra batismo? Você já pensou nisso? Batismo é um termo técnico. E por que é que Deus usa nesse contexto? Em todo batismo, há pelo menos 3 elementos. Em todo batismo tem que haver um candidato. Tem que haver um batizador. E tem que haver um elemento para a pessoa ser imersa. No batismo com o Espírito Santo, quem é o candidato? É o crente, que está ansioso e buscando. E quem é o batizador? O Senhor Jesus Cristo. Isso está bem claro na palavra de Deus. E qual é o meio, se assim eu posso falar? Qual é o meio ou elemento em que o crente é imerso? Não é apenas tocar, é ser imerso. A palavra batismo significa, ao pé da letra, imersão. Por falar nisso, muita gente pensa que a palavra batismo no original é submersão. Não é bem isso. O termo, literalmente, é imersão. Qual é o elemento em que o crente é imerso? O elemento em que o crente é imerso é o Espírito Santo. Ele é imerso nele. É algo, uma experiência maravilhosa. E o melhor é você buscar e receber. Porque não há condições de a gente explicar a contento. Melhor é você buscar e receber. Outra coisa, no primeiro tópico, a Bíblia conta que João Batista, ele disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza. Para que maior testemunho do que esse? Quem foi João Batista? Ele foi precursor, ele foi o arauto do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito é o que batiza. E exatamente foi sobre Jesus que o Espírito desceu lá no Jordão. Mas nós temos, irmãos, um testemunho ainda maior. O próprio Senhor Jesus disse lá em Atos 1, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E a promessa cumpriu-se. É o assunto da lição de hoje. Outra coisa, o batismo é chamado também de dom. De dádiva. Dom quer dizer uma dádiva, um presente. Então você não precisa fazer nada para receber, a não ser estender a mão. Mas que mão? A mão da fé. Ou seja, o Senhor Jesus nos batiza, não é por causa do nosso mérito. Não é por causa da nossa maturidade.
é por causa da nossa fé. Fé absoluta. Deus não falha. Se Deus em algum tempo tivesse falhado, é claro que eu estou evitando de pecar. Mas não, Deus é infalível. Então não vale a pena confiar na promessa dele? O batismo é chamado de dádiva, mas o batismo também é chamado de revestimento. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é algo tão maravilhoso, é algo tão glorioso, que a Bíblia usa vários termos para tentar que eu digo é colocar na nossa mente. Para Deus não existe dificuldade, mas para eu e você existe. Deus sabe disso e colocou na Bíblia vários termos significando o batismo. Ou seja, Deus querendo dizer, se você entende um pouco dessas figuras humanas, você poderá entender melhor. E essa última que eu estou citando aqui é o batismo chamado de revestimento. Ou seja, a pessoa já está vestida e agora recebe outra veste por cima. E qual é essa primeira veste, figuradamente? A salvação. A Bíblia compara a salvação a uma veste. A Bíblia conta que uma pessoa que vive em pecado, que está em pecado, ela diante de Deus está despida. Mas quando ela está salva, ela está vestida com as vestes de salvação. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. E para falar a verdade, a expressão original é mais forte. A expressão original é mais forte e eu convido os ouvintes e os telespectadores para estudar o Antigo Testamento, em 2 livros. O livro de Juízes e o livro de Crônicas. Lá está melhor explicado isso aí. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo revestiu. Ao pé da letra significa que o Espírito Santo se vestiu neles. É muito difícil, às vezes, entender essa frase. E o batismo, ele faz isso. Então, é um revestimento para quê? É que Deus sabe que a batalha espiritual que a igreja enfrenta contra as hostes do diabo, e muitas vezes de maneira disfarçada, não é fácil. Mas o poder do Espírito Santo, ele é um escudo, ele protege, ele capacita. E o batismo é chamado de revestimento. E, concluindo, os resultados do batismo com o Espírito Santo. Eu vou destacar apenas um deles devido à nossa limitação de tempo. Um deles diz, um dos resultados do batismo é maior glorificação do nome do Senhor. E eu diria, não é primeiramente maior glorificação, é maior conhecimento. É possível que muita gente que está me vendo e ouvindo tenha dificuldade em entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles pensam que aquilo que eles sabem de Jesus é tudo. Que nada, meus amigos. Quanto mais você tiver do Espírito Santo, mais você entenderá a respeito de Jesus. Lembre-se, a palavra de Deus revela quem é Jesus. Mas você quer conhecer mais, melhor quem é Jesus? Em todo sentido, encha-se do Espírito. Você vai ver detalhes que você nunca imaginou na sua vida. O Espírito Santo, além de revelar quem é Jesus, ele também é o elemento que Deus usa para nós glorificarmos a Deus. Lição 5. Os dons do Espírito Santo. A lição 5 tem por título Os dons do Espírito Santo. E o texto áureo, aliás, a leitura bíblica, que embasa a lição, está em 1 Coríntios 12, que todos sabem que é um capítulo riquíssimo sobre os dons. Há muitas passagens do Novo Testamento sobre os dons, mas essa é a mais explícita, quase que o capítulo todo. E a segunda parte da leitura está em Romanos 12, que é outro capítulo também muito rico sobre os dons espirituais. O texto áureo da lição diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Não se esqueçam, essas coisas aqui é a Bíblia se referindo aos dons. Um só e o mesmo Espírito. Isso significa que quando numa igreja pentecostal, que Deus guarde o seu povo, houver confusão sobre os dons, o problema é da igreja. O problema é nosso.
Do lado do Espírito Santo, não. Estamos vendo que o Espírito Santo é harmônico e nele não há qualquer confusão. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, mais uma vez, como eu disse na lição passada, quando numa pessoa, numa família, numa congregação, num culto de oração, que em muitos lugares há cultos de oração espalhados nas residências, há muitas vezes desequilíbrio e escândalos e coisas parecidas, Deus não tem culpa de tais coisas. É a palavra de Deus que não é observada. E a lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro ponto é sobre generalidades, ou seja, uma visão sinóptica do assunto, sobre os dons. O segundo tópico, que é explanação e classificação dos dons. E o terceiro tópico é sobre a responsabilidade quanto aos dons. Ou seja, quando em nossa vida e em nosso ministério houver desmandos, não vamos culpar a Deus e dizer, foi Deus que fez isso. Não, a culpa é nossa. É esse ponto de responsabilidade quanto aos dons. Vamos ao primeiro tópico. Generalidade sobre os dons. O Novo Testamento, que todos sabem, é de inspiração divina. Foi o Espírito Santo que inspirou os escritores. Ele chama os dons por vários títulos. Um deles é espirituais. Há pessoas que, muitas vezes, eles são antagonistas dos pentecostais e dizem, mas a palavra dons não está no Novo Testamento. Está sim. É só procurar nos capítulos 12 e 13 e 14. Agora, é claro que em alguns lugares apenas diz espirituais. Você que está me vendo entende isto? No original está a palavra espirituais solta. E a que se refere? É que eles eram tão conhecidos, tão aficionados, eles eram tão familiares com os dons que não precisava Deus colocar os detalhes. Uma criança que ouve a todo instante a voz dos pais, ela discerne rapidamente quando é um estranho. Uma criança na mais tenra idade. E como é que se dá esse fenômeno? Ela ouve todo instante a voz da mãe e do pai. É o crente que anda com Deus também. É um fato que nós estamos usando aqui por uma questão simplesmente de comparação. Uma das palavras usadas é espirituais, querendo dizer que são dons dados pelo Espírito Santo. Outro termo que a Bíblia usa para chamar os dons é dons da graça, querendo dizer que ninguém é merecedor. Assim como a salvação se recebe por graça de Deus, por misericórdia, os dons também. Então, ninguém pense que porque é um bom cristão, que é um cristão de bom testemunho, que ele é merecedor dos dons. Não, os dons são dons da graça. Nós os recebemos por graça de Deus, e graças a Deus por isso. Eu não estou usando aqui os termos originais, não há necessidade. Outro termo que a Bíblia usa para chamar os dons é a palavra ministério. Não é ministério significando os obreiros, mas ministério significando serviço, ministração. No original é a palavra diaconia. Então, isto é muito importante porque muita gente pergunta, e para que servem os dons? É tanto que cristãos já receberam dons que, devido desuso e falta de conhecimento, resultou depois em nada. Não, a Bíblia é clara. Um dos nomes dos dons é diaconia. Ou seja, Deus nos dá para seu serviço e não simplesmente para nosso enlevo. Outro termo que a Bíblia usa para chamar os dons é operações. Difícil colocar isso em português. O termo original significa ao pé da letra que é manifestações de poder. Poder espiritual, poder celestial, poder divino, poder de Deus. O poder de Deus que move e sustenta o mundo e o universo. O poder que Deus usou para criar todas as coisas. Imaginar, irmãos, que maravilha um crente receber uma partícula desse poder através dos dons.
O outro nome que a Bíblia usa para chamar os dons, a palavra phanerosis no original, é dons significando manifestação pública do dom. Ou seja, os dons espirituais não é nada de misterioso, com 7 chaves, que ninguém descobre o que é. Não. Eles são manifestações patentes. O termo original indica uma coisa que é visível, identificável, enfim. As coisas de Deus são claras. O próprio Senhor Jesus disse, eu nunca ensinei em segredo no meio de vocês. Todos os dias eu estava no templo. Eu nunca ensinei nada em segredo. Então, graças a Deus que o Evangelho é tudo claro, é tudo aberto. Não existe nada de iniciação secreta, como maçonaria, nada disso. É tudo claro. Graças a Deus. Os dons também. A palavra phanerosis é manifestação no sentido de clareza. E também é muito interessante entender que os dons espirituais, esses dons maravilhosos que o Espírito Santo distribui, eles não são apenas os dons de 1 Coríntios 12 até o versículo 10, que são 9. Então, muita gente pensa, quantos são os dons? Às vezes até uma criança responde 9. Meus irmãos, meus amigos, 9 naquela passagem. Mas tem muito... E quantos dons há, irmão Gilberto? Só Deus sabe. Um pensamento final sobre os dons. Busque, você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, receba o poder, busque o batismo e receba, busque os dons, mas um pensamento final. Qual é a sua e a minha e a nossa responsabilidade quanto aos dons? Primeiro, conhecer. E isso através da Bíblia. Segundo, buscar. Muita gente conhece, mas não busca. E por que não busca? Porque não tem desejo. Uma terceira responsabilidade, zelar. Os dons são dádivas. Uma dádiva precisa ser zelada. Não deixa a dádiva enferrujar. Uma quarta responsabilidade, tenha autodisciplina sobre os dons. Segundo a Bíblia. Uma quinta, é preciso ter ordem e decência no exercício dos dons. Ordem e decência. Às vezes existe ordem, mas falta decência. Às vezes há decência, mas falta ordem. E em sexto lugar, receba os dons e não se limite a apenas ter um dons. Os dons Deus distribui quantos Ele quer, para quem Ele quer. Esta palavra é uma palavra final, resumida, mas pode ser útil para quem está familiarizado com os dons espirituais. Lição 6. O cristão e sua santificação. O texto áureo da lição. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A Bíblia é clara. É uma das coisas que muito me maravilha na Bíblia. A Bíblia ela não tergiversa e também ela não usa de ambiguidade. Ninguém. Então, não pensemos que eu e você somos exceções. Ninguém verá ao Senhor sem santificação. Mas o próprio texto áureo, ele nos ensina uma grande lição. Que um elemento que contribui para a santificação é a paz. Vejamos que o texto áureo começa dizendo, segui a paz com toda. E interessante que o termo no original é seguir no sentido de perseguir. E muita gente pensa que seguir a paz aqui é uma coisa assim mais ou menos passiva. Não, não, meus amigos. É seguir mais ou menos como o caçador persegue a caça. Ou seja, não largar até atingir. A razão porque muitos crentes não conseguem viver uma vida santa é porque eles são briguentos. Eles são arruaceiros, eles são belicosos, enfim, e a santificação não encontra campo. Então lembremos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é Hebreus 12 e versículo 14. A lição, ela contém 4 divisões, 4 tópicos, todos eles muito importantes, e o primeiro é sobre uma abordagem sobre santidade, santificar
e santificação. Em resumo, santidade, como estamos vendo, é um estado. É um estado. É algo estático. Agora, santificar e santificação é algo progressivo. O segundo tópico é a tríplice santificação do crente. Ou seja, é uma santificação sob 3 ângulos. É a santificação no sentido posicional em Cristo, é coisa mesmo pela fé, mas é real. A santificação progressiva, ou seja, no nosso viver diário, uma coisa é o crente estando em Cristo, pela fé nas alturas, como dizem Efésios 1 e 13, sentado nas regiões celestiais. E interessante por falar nisso, muita gente pensa que essa passagem de Efésios é figura de linguagem. É como se fosse simplesmente uma força de expressão. Não, meus amigos. É um ato, é fato real. O crente, ele, num certo sentido, ele desfruta de bilocação. Ele está aqui na terra, no Rio de Janeiro, no Brasil, seja onde for, mas pela fé, ele também está inscrito nas regiões celestiais. E há também a santificação, não só no nosso viver diário, mas a santificação final, futura. E essa é quando Jesus vier. É tanto que a Bíblia diz lá em Romanos 8, que quando ele vier vai se dar a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. E aí tem a ver com a santificação plena, final, futura. O terceiro tópico é uma matéria preventiva. Eu acho muito importante. Estouro-vos a santificação. Ou seja, fatores impeditivos. Por que é que a santificação não encontra livre curso, muitas vezes, em nossa vida, em nossa igreja, devido a impedimentos? E o quarto é sobre a necessidade do crente santificar-se. Então, é uma doutrina. A santificação é uma das doutrinas de maior amplitude na Bíblia. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. É tanto que o primeiro capítulo da Bíblia trata da santificação, no livro de Gênesis. E daí vai. E há um livro no Antigo Testamento que ele todo só trata desse assunto. O livro de Levítico. É uma riqueza, é um manancial. Mas a Bíblia toda. Mas no Novo Testamento nós temos o corolário. Então a santificação é explícita de uma maneira maravilhosa. E tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo e outros mais escreveram muito a respeito deste assunto. Uma palavra rápida sobre o segundo tópico, que é a santificação do crente. Lembremos de que o crente é cidadão dos céus e pela fé ele está em Cristo. E isso é um ato de fé e é real. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus e o segue em comunhão com ele, a santidade de Cristo é também a santidade dessa pessoa. Nesse sentido, um crente nunca será mais santo do que no dia que ele se converteu. Você está ouvindo e entendendo isso? Um crente que de fato é nova criatura em Cristo, ele nunca será mais santo do que no dia que se entregou para Jesus. Mas isso em Cristo. Mas temos que entender que nós estamos na terra e precisamos de santificação vista, progressiva, humana, experiencial. Eu não estou dizendo experimental, estou dizendo experiencial. E é aqui que o crente precisa ter cuidado. Por quê? Em Cristo, você não precisa ter preocupação. Cristo nunca falhou, nem falhará. Nele nós somos perfeitos, mas em nós mesmos nós somos falhos e precisamos cuidar disso. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a vossa santificação. E como é que um crente é perfeito em Cristo e precisa agora aperfeiçoar? É claro, aperfeiçoar em nós mesmos. Querendo dizer que em nós mesmos nós precisamos crescer. É tanto que há crentes mais santos e crentes menos santos. O próprio apóstolo Paulo, que foi um grande paladino da fé, ele chegou a dizer, eu sou o mínimo dos santos. E o que é que eu vou dizer? Então, o que é que a Bíblia está querendo dizer ali? Em lugar de eu ficar procurando santidade na vida dos outros, eu devo primeiro mostrar a minha. A lição também trata de estorvos.
E quais são, em resumo, esses impedimentos? Desobediência. Meus amigos, desobediência que eu estou falando aqui não é um ato. Eu estou falando em desobediência contumaz, ou seja, a pessoa que é desobediente por natureza. Essa pessoa não vai conseguir viver uma vida santa. Quanto mais ela tentar, é pior. Então, sejamos obedientes à palavra de Deus. Comunhão com as trevas. Eu nem preciso explicar. A pessoa que pratica obras infrutuosas das trevas não conseguirá. Erros a respeito da santificação. A pessoa ter ideias próprias, desprezar a palavra de Deus. Áreas da vida que não são santificadas. A nossa vida é repleta de um número infinito de áreas. Essas áreas precisam ser alcançadas com a obra de Cristo. E um quarto ponto, que é o final, é a necessidade do crente santificar-se. Por quê? A Bíblia ordena. A Bíblia ordena. Quando a palavra de Deus fala desse assunto, ela diz: sede santos. Meus amigos, isto não é um pedido, é uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, é porque Ele dá graça para a pessoa cumprir. Deus não vai dar uma ordem se a pessoa não pode cumprir. E aonde estão esses recursos? Em Deus, na Bíblia, no Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo. A segunda reflexão da necessidade está no texto áureo. Jesus só vai levar santos para o céu. Imaginai se um pecador entrasse no céu. O céu viraria um inferno. Deus me perdoe a frase. Não! O céu é lugar somente para santos. Um terceiro pensamento, e talvez um final. Qual é uma grande necessidade do crente viver uma vida santa? Em Números capítulo 20 e Levítico capítulo 10, note bem, Levítico 10 e Números 20, está dito que parte da santidade de Deus é vista na santidade do crente. Parte da santidade de Deus é vista na tua vida e na minha. Isso nos faz tremer no sentido reverente diante do assunto. Finalmente, para concluir, qual uma das necessidades do crente santificar-se? É que a santificação é uma das áreas que o diabo mais ataca na vida do crente. Concluindo, no tempo passado da história da igreja, nos séculos que já se foram, o diabo tentava destruir a igreja, matando, surrando, colocando na prisão, enfim. Hoje não. Hoje a impressão que dá é que o diabo amansou, que está bonzinho, que nada. Hoje ele usa a técnica da mistura. A mistura da igreja com o mundanismo, a mistura da igreja com o pecado, e o prejuízo é a santificação. Que Deus nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Lição 7. As ministrações do Espírito Santo ao crente. A leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios 3. O que seria da Bíblia sem esse capítulo? A meu ver, talvez o capítulo mais importante desse contexto das 13 lições. Cada um que leia e julgue. E a leitura bíblica está em 2 Coríntios 3. É uma parte da Bíblia tão importante que eu mesmo vou preferir talvez ler uns 3 versículos e ter um contato direto com a Bíblia. O texto áureo está em Isaías 44:3. Mas por que tão longe? E parece um retrospecto. É que a profecia de Isaías é uma promessa sobre o Espírito Santo. E veja como diz: porque derramarei água. Os senhores e senhoras estão vendo que não é negócio de pingar, é derramar. Abundância, abundância, abundância. Eu nunca esqueço a primeira vez que visitei Foz do Iguaçu. E foi numa época de enchente. E vi aquela água, aquele turbilhão tremendo. E é impressionante. Espiritualmente faz-nos lembrar desse termo. Derramarei água sobre o sedento. Então Deus já disse que Ele dá água a quem tem sede. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Num só versículo, 2 vezes, Deus diz que derramará. Aonde é que você encontra? No Antigo Testamento.
uma promessa dessa para o povo daquele tempo? Em nenhum lugar. Ali o Espírito Santo operou poderosamente, mas operações isoladas. Mas no Novo Testamento é maravilhoso, é a dispensação da graça. E a leitura, eu vou ler apenas 2 versículos. 2 Coríntios 3, é o capítulo que trata da primazia da dispensação da graça sobre a lei mosaica. Lembremos-nos, nós não estamos aqui depreciando a lei é santa. Errado e o pecador é o homem, era o homem, mas a lei de Deus é santa. Mas a lei era um ministério de condenação, é claro, condenação do culpado. Que diz a palavra de Deus? Diz aqui o versículo 7. E se o ministério da morte, querendo dizer que o ministério da lei era um ministério de morte, porque era morte para o transgressor, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória. Os senhores e senhoras viram quantas vezes num só versículo Deus fala em glória? Alguém ainda vem dizer que a lei mosaica era algo de segunda classe? Mas veja agora o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E a palavra ministério aqui é exatamente a palavra portuguesa ministração. Ministração. Ou seja, ministrar, administrar, servir. É tanto que no original deu origem à palavra diácono. As ministrações, o Espírito Santo como diácono. Ninguém vai dizer, ninguém vai pensar que é diácono a pessoa do diácono. Eu estou falando aqui no ofício. E isso deve encher de muita alegria aqueles que são diáconos. É claro que não tem nada a ver com a pessoa do diácono, mas o sentido. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E Espírito aqui, não esqueça, é com E maiúsculo. É Deus dizendo que, se a dispensação da lei foi gloriosa, é só estudar o Antigo Testamento, inclusive partindo do Sinai, como não será de maior glória o ministério em que o próprio Espírito Santo é o ministrador, e não apenas a lei por Deus abençoada. A lição, ela tem 2 grandes divisões, 2 grandes tópicos, e esses são as ministrações do Espírito Santo quanto à salvação. O segundo tópico da lição é as ministrações do Espírito Santo aos salvos. Então estamos vendo que um lado aqui é objetivo, o outro é subjetivo. Vamos dar uma olhada rápida nesse tempo resumido que temos sobre esses 2 aspectos. Mas não se esqueçam de um estudo profundo com oração na leitura bíblica em classe e no textuário. As ministrações do Espírito Santo quanto à salvação, no tocante à salvação. Graças a Deus que em matéria de salvação a Bíblia é clara. Nada é colocado em penumbra, nada. Ninguém pode se queixar. Eu vim parar no inferno porque a Bíblia é obscura. Conversa. A Bíblia é clara como a luz meridiana. E aqui está a evidência disso. As ministrações do Espírito Santo aos salvos. Primeiro, o novo nascimento. É uma ministração. Interessante, a Bíblia usa o novo nascimento. No original, a palavra novo aí, ao pé da letra, é algo que vem de cima. Dá para entendermos a figura de linguagem? É a Bíblia dizendo que no primeiro nascimento, esse que nós nascemos do ventre da mãe, nós nascemos de baixo, aqui da terra. E, de fato, a geração humana é resultado de um concurso entre marido e mulher, e nasce a criança. Mas o novo nascimento vem de cima, vem de Deus, vem do alto. Então, Almeida traduziu como novo, mas na realidade, no original, é o nascimento que procede do alto. Essa é uma ministração quanto à salvação. Há algum segredo? Alguém deve me dizer que não acerta o caminho do céu porque é muito difícil. Não há. Existe algum mistério no nascimento de um bebê? A mulher fica gestante, completa o tempo da gestação e daqui a pouco nasce a criança, não é mistério nenhum. O novo nascimento não é mistério. Deus continua realizando.
O segundo item desse primeiro tópico é a habitação do Espírito no crente. Uma das maravilhas pelas quais nós somos gratos a Deus para sempre. E outra coisa, lembre-se, você que está vendo e ouvindo, não é apenas um privilégio, é uma grande responsabilidade, para onde você vai estar levando consigo o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele habitará convosco e estará em vós. Que Deus nos dê essa revelação. Vede bem, eu não estou falando de inspiração, estou falando de revelação. Os grandes privilégios da salvação. O terceiro, que é o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, é isto que nos anima, mesmo nas horas mais escuras. A fé para a salvação. Os senhores estão vendo que não é uma coisa herdada, é o Espírito Santo que transmite. E a santificação posicional, que eu falei há 2 aulas atrás. Ou seja, em Cristo nós estamos, não vamos ser, estamos, somos santificados nele, em posição. Mas, para concluir, o segundo ponto é as ministrações do Espírito Santo para os salvos, para aquele que já desfruta da salvação. O batismo do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. O fruto do Espírito através do crente. Vede bem que eu não estou lendo as referências bíblicas. Muitas pessoas poderão dizer, mas e a leitura bíblica? Haverão de entender que isto está subentendido. A casa tem muitos outros recursos, graças a Deus, gráficos, ensinador cristão, a própria revista do adulto, o livro que a casa lançará sobre o assunto, enfim. Uma quarta ministração, a santificação progressiva do crente. A 5, a oração no Espírito. Oração no Espírito, não se esqueça, não é o crente orar sozinho. Eu estou falando de Espírito com E maiúsculo e usando um versículo da Bíblia. Aliás, são mais de um versículo. O que é oração no Espírito com E maiúsculo? É o crente orar na dependência do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito que inspira. Então, com isso, o crente pode orar sem cessar, porque todo esforço e toda memória é do Espírito. O sexto, que é o Espírito Santo como selo e penhor, só isso aqui merecia uma lição à parte. E o sétimo, quer dizer, o sétimo aqui na revista. Por favor, não pense que eu estou limitando. As ministrações do Espírito Santo para o crente são infinitas. A unção do Espírito Santo. Fala-se muito em unção hoje. Muito. Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã. Quando a Bíblia fala em unção do crente, não se esqueça que a palavra unção implica, abrange serviço. O crente é ungido para servir. E tem muita gente que tem medo do trabalho do Senhor. E foge. Não se esqueça, Deus unge para serviço. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Lição 8. A renovação espiritual do crente. E o texto áureo está em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, significa o homem adâmico, como eu e você fisicamente, se corrompa, como de fato, o nosso ser externo, mesmo com todo cuidado e saúde, mas ele vai retornando ao pó. O interior, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Como conseguir essa maravilha? De o homem interior se renovar de dia para dia, através do Espírito Santo. Ou seja, isso é possível, isso torna possível um crente, mesmo que ele tenha uma idade física de 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas espiritualmente ter a mentalidade e o vigor de um jovem. E às vezes acontece o contrário, lamentavelmente, jovens crentes ainda em plena flor da idade, parecendo velhos espirituais. Isto é falta de renovação. A lição, ela contém 3 grandes tópicos. Eu digo grandes, porque ela envolve outros que uma lição apenas sobre um assunto não comporta. O primeiro tópico que é o que significa renovação espiritual. Hoje que se fala tanto em renovação. Renovação política, renovação acadêmica, renovação disso, renovação daquilo, renovação de estoque. Renovação é o termo, mas espiritualmente não esqueçamos.
Se nós não cuidarmos de nos renovar espiritualmente do Senhor, nós entraremos pelo caminho da velhice espiritual. O segundo tópico, que é a necessidade da renovação. Por quê? E o terceiro é a constância, que não basta a pessoa declarar e sentir-se renovada no espírito, restaurada, revigorada, reavivada, como queira usar o termo, avivada. É preciso manter o avivamento. O que significa renovação espiritual? Certamente os telespectadores vão se lembrar do grande homem de Deus que foi o salmista Davi. Ele, nos seus salmos, de vez em quando, ele clama pela renovação. Em muitos lugares ele diz: vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, vivifica-nos, vivifica-nos. Eu creio que era o Espírito Santo falando desta época, que hoje está à disposição de todo crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto eu, será que Davi experimentou aquela época? Eu não digo que não, porque, quem sabe, pequenos casos de renovação. Nós temos o segundo tópico da lição, que é a necessidade da renovação espiritual. Ou seja, Deus não nos chama, Deus não deseja que o crente seja como se fosse uma espécie de lago. Lago é uma coisa circunscrita. Você sabe que lago é uma coisa fechada. Lago, quando é lago mesmo, não tem saída. Não. A Bíblia diz que o crente deve ser como um rio. Inclusive, quando Jesus falou disso em João capítulo 7, dentro desse segundo tópico da lição, inclusive a transcrição está na revista. Ele diz ali no capítulo 7 que será como o rio de água viva quando o Espírito vier sobre a igreja. Ele não diz como um lago, mas como um rio. Um lago tem suas virtudes, mas não se compara com um rio, que se trata de algo dinâmico e vivo e progressivo. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu cruzei a fronteira, cruzei o Rio Amazonas, passando por cima de sua nascente, via aérea. Eu observei que a nascente do Amazonas, lá no Peru, é apenas um filetezinho d'água. Entretanto, quando ele desemboca no estado do Pará, é de grande largura, centenas de quilômetros. É exatamente a figura que a Bíblia nos apresenta desse assunto de renovação. Ou seja, Deus nos chamou não apenas para ser um lago. O lago, a meu ver, fala de egoísmo. O lago vive para si. É tanto que, no passado, muita gente preferia fazer suas habitações à beira dos lagos. Mas nós sabemos que um rio fala de vida. A renovação deve ser diária, a renovação deve ser consciente, a renovação enseja a operação do Espírito Santo, é claro, isso abre caminho para o Espírito Santo operar ainda mais. E o terceiro tópico da lição, que é a constância da renovação espiritual. E é nessa altura que eu quero ler Efésios 5, e versículos 17 e 18, que faz parte da leitura da lição. E diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ou como diz uma versão mais atualizada, e aliás, mais fiel, em que há dissolução. Eu acho que mesmo assim ficou difícil, ficou muito clássica a palavra. Falando em linguagem bem franca, como está no original, não vos embriagueis com vinho em que há orgia. Orgia. Eu não preciso dizer mais nada. O que é orgia? Um antro de pecado. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há orgia, em que há dissolução. Mas, então eu pergunto, basta a pessoa se afastar do mal? Eu vou ler novamente o versículo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas, dá para entender o sentido dessa conjunção coordenativa adversativa? É Deus dizendo de que não adianta você apenas se afastar do mal. Eu não sou criminoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ótimo. Mas isso não basta. A Bíblia diz que devemos evitar o mal, porém, sermos cheios do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito.
E eu creio que a maior parte já sabe que essa expressão não se consegue tradução para a língua portuguesa, a não ser um comentário muito longo, porque a frase, como estamos vendo, ela está no imperativo, mas ao mesmo tempo a frase está no infinito presente, enfim, é uma riqueza. Ao pé da letra, a frase diz o seguinte: deixai-vos continuar enchendo-vos do Espírito. Vou repetir, é claro que é uma tradução livre, mas eu tenho convicção do que estou dizendo pela misericórdia de Deus. Ao pé da letra, a frase diz: deixai-vos continuar enchendo-vos, querendo dizer que só o Espírito Santo é que enche, e querendo dizer que o crente tem sua participação. Deixai-vos encher continuamente do Espírito. Então, é uma lição que deve marcar a nossa vida. Mesmo que você seja um crente veterano, quem sabe herói de muitas batalhas espirituais, lembre-se, a nossa renovação não é permanente, a menos que ela seja conservada. Conservada. A mensagem da Bíblia é: o fogo arderá continuamente no altar. Não se apagará. E você entende o que quer dizer apagar? Significa que se o fogo não for alimentado, ele se apaga. E espiritualmente é o que acontece na vida de muitos. Que essa lição seja uma bênção para todos. Lição 9. Pecados contra o Espírito Santo. O texto áureo diz assim, em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Note que a palavra entristecer está ligada a amor. Significa que o Espírito Santo, ele nos ama. Se uma pessoa peca contra Deus e contra o Filho, tudo bem, há perdão. Mas contra o Espírito Santo, dependendo. Como? Se a palavra de Deus é clara e a experiência que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e se pecar contra Ele, quem vai convencer? A lição destaca 6 dos mais conhecidos. Inclusive, o último mencionado, que é blasfêmia. Por que, irmão Gilberto? A razão porque muita gente, talvez na sua igreja, esteja confuso sobre este assunto. Será, meu Deus, que eu cometi o pecado de blasfêmia? É por falta de estudo da própria Bíblia. Vamos rapidamente ver esses 6 mencionados aqui. O primeiro mencionado é resistência ao Espírito Santo, em Atos 7:51. Aonde Estevão diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir, todo mundo sabe que é a pessoa justamente impedir, é se opor, é ser adversário. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Isto é um pecado. O segundo pecado mencionado contra o Espírito na lição é agravo. Isso está em Hebreus 10:29. Agravo, ou seja, ultrajar, fazer pouco, menosprezar. O terceiro pecado mencionado é Efésios 4:30, onde diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E, inclusive, é o próprio texto áureo. Eu acabei de dizer que tristeza é uma palavra relacionada a amor. Quem ama pode ficar triste, não fica irada. Quem ama não tem ira, mas pode ficar triste e, portanto, a tristeza bloqueia a comunicação. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, como é que ele fica triste? Então, cada um pense diante de Deus nesse fato. Nós temos agora poucos minutos e vamos correr, porque são 6. Mentir ao Espírito Santo é o quarto pecado mencionado. Atos 5, 3, 4, 9. 5, versículos 3 e 4, versículo 9. Hoje a mentira, aliás, não é só hoje, mas deixe-me usar o termo hoje. Hoje em dia, a mentira é um pecado tão universal que tornou-se corriqueiro. Agora imagine mentir ao Espírito Santo. Alguém diz, mas ele não é onisciente? Talvez você não entendeu que mentir aqui, no original, é um termo equivalente à palavra hipocrisia. Se bem que hipocrisia, o termo é esse mesmo no original. Mas o termo mentir que está lá é sinônimo deste. Ou seja, é mentir hipocritamente. Ou seja, com máscara. É mentir no sentido de fingimento. Isso feito por um crente de maneira continuada é pecar contra o Espírito Santo.
É pecar. E é pecar num sentido terrível. Imaginai se eu tivesse tempo agora para ler os versículos de Atos capítulo 5, aonde diz: não mentistes aos homens, mas a Deus. E mais adiante diz: por que é que você se concertou com sua esposa para enganar o povo? Foi o caso de Ananias e Safira. A frase, como está no original, dá a entender o seguinte, quando diz ali mentir, é tentar a Deus até onde ele pode resistir. Meus amigos, isso é ultra perigoso. Uma pessoa pecar, querendo dizer, eu vou pecar até enquanto Deus aturar. Essa pessoa está à beira da destruição. Então, Deus, por essa lição, pode falar a muita gente para recuar enquanto é tempo. Muita gente acha que o caso de Ananias e Safira foi um caso excepcional. Não, lá no versículo 9, estude direitinho depois. O versículo 9, e diz: por que é que vocês dois se consertaram? Examine o termo numa Bíblia parafraseada. É a Bíblia dizendo que ele e ela ensaiaram. Escuta, como é que nós vamos enganar? Mas deixa que o Espírito Santo é quem estava vendo tudo e finalmente nós temos um pecado final, que é blasfemar contra o Espírito Santo. E como é um assunto muito pouco explicado nas igrejas, eu vou ler rapidamente. Note bem, esse assunto está em várias passagens da Bíblia. E outra coisa, convém examinar o Antigo Testamento. Há muita gente pensando que esse assunto está só no Novo. Examine também o Antigo Testamento, Êxodo e também Levítico. O Senhor Jesus disse: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, note aqui a diferença. Mas por que blasfêmia não é pecado? Você não entendeu. É que a palavra P-E-C-A-D-O, em português, não tem nada a ver com o original. A palavra pecado aqui no original é um tipo de pecado. Essas observações que eu faço podem ser úteis para você. E se eu não fizer essa observação, alguém poderá dizer, um curioso: ué, mas blasfêmia não é pecado? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que blasfêmia é um tipo de pecado e que essa palavra pecado é outro tipo. No original são vários termos. No hebraico são pelo menos 8 palavras. No grego são umas 11. Ou seja, o pecado é uma coisa tão maligna, o pecado é uma coisa tão hedionda, que Deus achou por bem colocar vários termos para descrevê-lo para nós. O versículo 32 é o 31 e o 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Em resumo, em que consiste o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? É alguém que já é réprobo quanto à fé, atribuir a Satanás operações do Espírito Santo. Já pensou que horror? Jesus tinha acabado de realizar um grande prodígio e expulsar demônio de um homem que estava possesso. E eles disseram: ele está expulsando demônio pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a Satanás fatos realizados e operados pelo Espírito Santo. E por que se torna imperdoável? Eu acho que eu acabei de dizer há pouco, em resumo. É que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Você já notou que sempre que a gente comete uma fraqueza, uma falha, um pecado, uma coisa lá dentro, de repente, diz: está errado, e você não sossega enquanto não acertar com Deus? Você está pensando que isso é resultado da consciência do homem? Não se engane, é o Espírito Santo urgindo para que a gente acerte as contas com Deus. Quando uma pessoa chega a tornar-se réproba, como diz em Timóteo, ela não consegue mais, ela não tem mais essa condição. Então, se um crente, é claro, se um crente chegar a ficar preocupado devido às suas fraquezas, meu Deus, eu falo tanto, eu faço tanta coisa errada, será que eu já não cometi o pecado de blasfêmia? Deus já não fala comigo e outras coisas? Só o fato dessa pessoa se preocupar é prova que ela não cometeu. Por quê?
Porque quem cometeu esse pecado não sente coisíssima nenhuma. Ela está com a mente cauterizada. Então é ultra perigoso pecar contra o Espírito. Que Deus nos guarde. Eu agradeço a atenção de todos. Lição 10. O Espírito Santo e a obra missionária. A leitura bíblica em classe está em Atos 13, que todos sabem que é um grande capítulo sobre missões. E o texto áureo é Atos 1, versículo 8. Isso foram palavras do Senhor Jesus. Recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos, que poucas vezes na Bíblia Deus concede autoridade. Deus concede mais poder. Não devemos confundir poder com autoridade. Há pessoas que elas têm poder de Deus, mas devido a desmandos, Deus retira a autoridade. E daqui a pouco o poder acaba. Lembremos que poder vem de autoridade. O Senhor Jesus, antes de voltar para o céu, disse, é-me dado todo o poder. Não se esqueça que a palavra ali, poder, significa, ao pé da letra, autoridade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A lição, ela está dividida em 3 tópicos. A grande comissão, ou seja, o mandato que o Senhor Jesus entregou a todos eles. A Bíblia diz que quando ele falou para os seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo, observamos que ele não disse, ide os pastores, ide os presbíteros, ide os diáconos, e dos evangelistas, e dos anciãos. O ide é para todos, de maneira indiscriminada. A grande comissão, o segundo tópico é a urgência da obra missionária. E o terceiro é a assistência do Espírito Santo. A grande comissão, ou seja, o grande mandato. Por que é tão grande assim? Todo mandato que se recebe, quando é legítimo aqui na terra, por exemplo, vereador ou deputado, presidente de uma universidade, diretor de uma empresa, na igreja, um encargo, tudo isso, se é legal, é muito importante, mas nada é igual a esse mandato extraordinário do Rei dos Reis, que se trata de um mandato, de uma ordem para ganhar o mundo para Jesus. É a grande comissão. E nesse assunto, deixe-me deixar alguns pensamentos com o pessoal da escola dominical. O texto áureo diz, primeiro em Jerusalém. Pode ver em sua Bíblia. Primeiro em Jerusalém. O que é que representa Jerusalém hoje? O que era Jerusalém naquele tempo? Era a cidade onde estava o sacerdócio. Era a cidade onde estava a lei. Era a cidade onde estava a direção. Jerusalém era a capital da nação, do povo eleito de Deus. Significa que nós devemos fazer o quê? Começar o evangelho em casa. Jerusalém, que significa casa, no sentido figurado. Começar em casa, começar entre nós. Mas em seguida o texto diz em toda a Judéia. E a Judéia fala num certo sentido de quê? De religião. Daí vem a palavra judaísmo. A Judéia era a terra da religião, a tribo de Judá. Mas em seguida o versículo diz em Samaria. Agora a mensagem, o versículo ficou ainda mais convidativo, porque Samaria, como todos sabem, era uma região mista, inclusive uma região até odiada pelos judeus, devido à história do passado, enfim. Pois bem, é o que Jesus nos manda fazer. Samaria, todo mundo conhece a história maravilhosa de Jesus e a samaritana em João capítulo 4, como havia preconceito. Entretanto, foi lá que Jesus parou junto a uma fonte e resultou naquele avivamento. Então, não esqueçamos de começar a pregar o evangelho dentro de casa, mas também à nossa volta, a Judéia, mas também em Samaria. Isso aqui já é missões, porque Samaria, minha gente, envolvia as nações. Samaria era uma região povoada de povos, e depois diz até os confins da terra. Essa palavra confins, no original,
é o mesmo termo que gerou a palavra escatologia. Para você que estuda escatologia, deve ficar com esse pensamento. Significa que a igreja, eu e você, temos o dever de evangelizar em qualquer tribo, em qualquer região, em qualquer etnia, em qualquer grupo, porque o termo usado no original é o que equivale à escatologia, ou seja, até o fim último. O segundo quesito, o segundo ponto da lição, que é a urgência. Por que essa urgência? Porque o homem sem Jesus está perdido. Ou seja, nós estamos vivos agora, poderemos daqui a pouco estar mortos. Há muita gente hoje que pensava estar viva e de repente faleceu. A nossa vida é incerta. Então, qual é o melhor? Fazer seguro de vida com Jesus Cristo. E, para isso, o evangelista, o ganhador de almas, é a peça-chave. Urgência. É muita gente que hoje está na perdição por culpa nossa, devido ao nosso descaso. E o terceiro ponto da lição, que é a assistência do Espírito Santo. Isto é maravilhoso. Ou seja, não estamos só, ou sóis. O Espírito Santo está conosco. Eu creio que nós temos mais 1 minuto ou 2, mas o que é que nos fala o capítulo 13, que é o capítulo onde está a leitura em classe da lição? Ela fala de escolha, ou seja, Deus escolhe. Ela fala de envio, ou seja, Deus escolhe e também envia. Nós não precisamos nos precipitar. Ela nos fala de capacitação. Eu não preciso ficar pensando, como é que eu vou convencer aquela pessoa da salvação? Não é você que convence. Não é a sua capacidade. É a capacidade de Deus. Deus quer usar apenas o nosso potencial. Mas também uma palavra final sobre direção. Ou seja, nós precisamos fazer a obra de Deus sob a direção do Espírito. E eu vou concluir, já que li a Bíblia apenas uma vez, nessa parada que vamos fazer agora. Eu peço que vocês que têm a Bíblia e estão me vendo e ouvindo, abram rapidamente no livro de Atos, capítulo 16, para ver algo maravilhoso nessa parte de direção. E quem sabe se não há pessoas aguardando essa palavra, que estão em dúvida, sem saber para onde ir, e o que fazer, quando agir. Atos 16, e veja que diz o versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Eu estive uma vez pesquisando isto aqui à luz do original, e a palavra impedido indica que eles estavam insistindo, ninguém sabe se foi descuido deles, espiritual, eles estavam insistindo contra a vontade de Deus. Deus colocou uma barreira. Diz que ele impediu. Igual numa barragem tem a terra, o concreto que barra a água. Ele pode fazer isso. E no versículo 7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aqui é diferente. Aqui eles não estavam querendo ultrapassar a vontade de Deus. Eles estavam apenas com a mente dividida. Vamos lá ou cá. E o Espírito Santo deu a direção. Isso ele quer fazer ainda hoje. E finalmente, o versículo 9, do mesmo capítulo, que diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou, veja bem, não foi sonho, foi visão. Deus dá sonho, mas não vá confundir sonho com visão. Teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Deus, ele dirige de maneira diferente. Só porque Deus não está dirigindo você da maneira que dirigiu da última vez, não vai dizer que não é ele. Deus não é obrigado a agir todas as vezes como ele agiu uma vez. Nós devemos andar com a pessoa do Espírito Santo porque ele nos guia nesse particular. Então, é uma lição formidável. O Espírito Santo é a obra missionária. E não se esqueça, a palavra missionária aqui, ela está misturada com a palavra evangelização. Tecnicamente, qual é a diferença entre os dois? Geralmente nós usamos o termo evangelizar quando se trata de trabalho local, na rua, no bairro, na casa, na área, na cidade, e geralmente usamos missões quando se trata fora. Tanto faz. A verdade é que, tecnicamente, há essa diferença. Mas Deus nos manda evangelizar e também missionar. Uma grande lição para a glória do nome do Senhor.
Lição 11. Decência e ordem no culto ao Senhor. O texto áureo diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5 e versículo 1. Uma das coisas que enriquecem a vida cristã é o culto. Você participa do culto, você frequenta os cultos, é justamente o assunto da lição de hoje. O texto áureo, não podemos escapar de uma palavra sobre ele antes da divisão dos tópicos da lição. Guarda o teu pé. Lembremos-nos que a Bíblia está usando aqui uma figura de linguagem. Pé aqui tem a ver com a maneira da pessoa andar, de proceder na casa de Deus. Se muitos crentes, se a lei mosaica ainda existisse ou prevalecesse, certamente muita gente que hoje aparece nos templos e nos cultos já estaria sepultada nos cemitérios devido à irreverência na casa de Deus. A Bíblia previne: guarda o teu pé. Significa comporte-se com reverência na casa de Deus, com santidade. Inclina-te mais a ouvir. Lembremos que ouvir aqui não significa primeiro ouvir no sentido físico, com os ouvidos da cabeça, mas ouvir no sentido de propósito de obedecer. A Bíblia usa muito isso, figura de linguagem. Mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos. De modo que quando estivermos no culto, na casa de Deus, seja onde for, aonde o povo de Deus se reúne, ali é o templo. O Senhor Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Os 2 tópicos principais da lição são o culto pentecostal em o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, a partir dos evangelhos, falam muito a respeito do culto. O próprio Senhor Jesus, por 2 vezes, ele irritou-se, é claro, ira santa, irritação santa, ou seja, irritar-se, irar-se contra a injustiça, o erro. Por 2 vezes nos evangelhos, uma no princípio e outra no fim, no início do seu ministério. Ele observou que a casa de Deus em Jerusalém estava sendo usada para fins de comércio. A segunda vez já foi no final do seu ministério, quando ele pegou um azorrague, ou seja, uma espécie de chicote feito de cordas, e expulsou. Os irmãos pensam que ele estava com o rosto sorridente? Imagine como ele estaria ali. E isso mostra que a casa de Deus, o culto divino, deve ser encarado com muita seriedade e num ambiente de santidade. Então, o primeiro ponto trata disso. O culto ministrado nos evangelhos, mas também no livro de Atos. No livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro ponto, todos se recordam que quando o poder do Espírito Santo desceu sobre os primeiros crentes, cerca de 120, a Bíblia diz que eles estavam orando, mas muita gente não presta atenção que eles não estavam apenas orando. A Bíblia diz que eles estavam sentados na hora que o poder desceu. De fato, eles estavam ali durante 10 dias, e então um tempo eles tiravam para descansar, um tempo eles tiravam certamente para comer, tomar suas refeições, e ficava um grupo orando, cantando, quem sabe, às vezes em pé, às vezes ajoelhados. Nesse momento eles estavam sentados. Está lá escrito em Atos capítulo 2. Muita gente não observa isso. Será que não existe uma lição? Será que aquela palavra sentado ficou ali por acaso? É Deus querendo dizer: tome cuidado quando você se senta no culto na casa de Deus. E imagine hoje, nessa época que, por exemplo, praticamente não existe mais saias do lado feminino. Mas não é somente o lado feminino, também o lado masculino. Mas não é somente a parte de vestuário que eu estou dizendo, é tudo. Estavam sentados quando o poder de Deus caiu.
Esse ponto é muito importante, mas prossegue, porque no culto, no livro de Atos, são várias reuniões em que a Bíblia diz que o poder desceu e eles ficaram cheios do Espírito. Entretanto, eles se mantiveram com toda prudência e com toda postura na presença de Deus. Nesse primeiro ponto da lição, é mencionada a igreja de Corinto. Os adquirentes, os usuários da revista, verão que no culto em Corinto houve desordem. Houve desordem e mereceu uma repreensão séria da parte de Deus. E Deus é tão bom que deixou o capítulo na Bíblia. Ora, o que significa isto? Que o fato que aconteceu em Corinto acontece hoje também, mas graças a Deus que temos na Bíblia capítulos inteiros como 1 Coríntios 13 e 14 que tratam do assunto, independente de outros capítulos. O segundo ponto da lição, que é causas de desordem no culto. A revista menciona partidarismo, ou seja, grupos formados dentro da igreja, grupos. É grupos para tudo, inclusive grupos de conversa. Carnalidade. Entendamos que carnalidade aqui, que eu estou me referindo, é a natureza adâmica, a natureza do velho homem decaído predominando no crente. Às vezes, quando se fala em carne, se muita gente não pensa, não medita, eles acham que é uma palavra simplesmente significando pecados baixos da carne. Não. Quase sempre, quando a Bíblia menciona a carne, ela se refere à natureza humana decaída. E outra causa é intemperança. Ou seja, o crente diz que quando está cheio do Espírito Santo, ele perde o controle e faz o que ele entender. Então não se trata do Espírito Santo e dele mesmo, porque o Espírito Santo é um Espírito de Deus, um Espírito de ordem. E irreverência, como eu já disse. Concluindo, lembremos-nos que Deus é um Deus de poder, mas é um Deus de ordem. Tudo que Deus criou é de muita ordem. Uma palavra final, antes de encerrar esta breve exposição da lição 11. Uma certa vez Jesus queria fazer um milagre extraordinário, o milagre da multiplicação dos pães e peixe. É um dos maiores que a Bíblia registra. A primeira coisa que ele fez foi mandar seus discípulos organizar a multidão. Ele disse, põe todo mundo sentado. E ainda disse, de 50 em 50. Eu posso imaginar a gente dizendo, mas por que de 50 em 50? Não, não interessa, obedece. Enquanto eles não se organizaram, Jesus não operou o milagre. Não será essa a razão? Porque Deus não opera mais milagre hoje na tua vida, em nosso meio, em nossa igreja, em nosso viver, por causa de desordem, enquanto eu imagino gente ali resmungando. E agora, nós estamos com fome. Não importa. Enquanto eles não se organizaram, o milagre não ocorreu. Que Deus nos abençoe e que tenhamos sempre uma boa postura no culto sagrado. Lição 12. Conservando o verdadeiro Pentecostes. A leitura em classe está em Apocalipse 3, de 1 a 6, que é um texto referente à igreja de Sardes. Um assunto muito importante para alunos estudarem, inclusive a parte histórica. O texto áureo está em Apocalipse 2:25, que diz, o que tendes, retende até que eu venha. Uma grande lição sobre conservando o verdadeiro Pentecoste. Ou seja, a renovação espiritual. O que tendes, quer dizer, o que tendes da parte de Deus, retende-o. Você está vendo, meu irmão e meu amigo, que não é bem função de Deus reter. Ele disse, retende-o. Ou seja, Deus não impõe. Imaginai se um pecador entrasse no céu à força. Isso seria céu. Não, a salvação não é imposta, a salvação é uma dádiva e ela é recebida. Agora Deus insiste, e insiste até o fim. O que tendes, retende-o até que eu venha, conservando o verdadeiro Pentecostes. Como esta lição está muito voltada para a renovação espiritual, despertamento espiritual, avivamento espiritual, é bom que antes que eu entre nos 4, aliás, são 5 pontos em que a lição está dividida, nós vamos apenas tocar de leve.
se deu uma palavra sobre a diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Lembremos, batismo com o Espírito Santo é uma frase empregada por Jesus. Em Atos 5, 1 e 5, ele disse, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele disse em Atos 1, 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo. João Batista, também o precursor de Jesus, ele falou que ele, Jesus, é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora, lembremos que a partícula original usada é difícil traduzir para português. Então, em que consiste o batismo com, que também pode se dizer batismo no? Não se esqueça, a mesma partícula grega tanto faz dizer com, como dizer no, sendo que é mais usado com. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, em que consiste o batismo com o Espírito Santo? É um derramamento sobrenatural, é claro, do Espírito Santo sobre o crente, a plenitude. Esse crente, então, fala noutras línguas, línguas sobrenaturais. É a evidência física. Fala noutras línguas pelo Espírito Santo. Como eu já disse na lição passada, o profeta Isaías profetizou isso no capítulo 28. Mas o próprio Senhor Jesus, antes de voltar para a glória, diz, e falarão novas línguas. E no livro de Atos está o relato maravilhoso, que quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém sobre os 120, eles começaram. Você está vendo que a pessoa que está sendo batizada, ela está plenamente consciente. Ela não fica em êxtase, como muita gente pensa. Não, diz que eles começaram. O Espírito Santo os tomou e eles entregaram o seu aparelho fonador mais consciente. Mas lembremos-nos, o batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para seus filhos. Assim como a salvação é a dádiva de Deus para o incrédulo. É a dádiva de Deus. O batismo com é a dádiva de Deus para seus filhos. Você que é filho de Deus, busque e receba. E o batismo do Espírito Santo? Aí é diferente. No original é também outra partícula. Em que consiste o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é místico, ou seja, é espiritual. É totalmente espiritual. E em que consiste? É aquele ato miraculoso, espiritual, quando no momento da conversão, o Espírito Santo de Deus nos imergiu no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele nos colocou no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o batismo do Espírito Santo, ele é invisível, ele é sobrenatural, ele é espiritual, e é aquele ato em que o Espírito Santo, no momento da conversão, ele nos imerge, como diz o original, est tonen soma. Ele nos imerge no corpo de Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo precede o batismo com. Ele precede, é claro. Se bem que há pessoas que Jesus batiza na hora da conversão, mas não misture as coisas. O batismo com o Espírito Santo é subsequente à conversão. Vou repetir. O batismo com, o glorioso batismo com o Espírito Santo, em que o crente fala noutras línguas, ele é subsequente à conversão. Mesmo que Jesus batize na hora, mas primeiramente vem o batismo do Espírito Santo. Eu sei que é uma explicação curta, os leitores deverão primeiro recorrer à Bíblia. Irmão Gilberto, onde está isso na Bíblia? O batismo com é Atos capítulo 1 e capítulo 2. Principalmente o capítulo 2. E o batismo do Espírito Santo? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13. E Gálatas, capítulo 3. E outras passagens. A igreja de Sardes era uma igreja evangélica de grande porte. A cidade era muito rica, luxuosa. Era uma cidade também arrogante. E a igreja, é claro, uma igreja composta de muita gente rica. Tudo bem? Só que se descuidaram
E Jesus chegou a dizer, tu tens nome de que estás vivo e estás morto. E o pior que isso foi dirigido ao pastor da igreja. Muitas igrejas por aí estão em crise porque os pastores são os primeiros a se desviar da verdade. Tens nome de que estás vivo e estás morto. Isso é terrível. Significa que Deus, Ele concede a graça para que ela seja desfrutada. E outra coisa, se nós lermos, fizermos a leitura bíblica em classe do capítulo 3, nós veremos que logo no primeiro versículo, o Senhor Jesus se revela dizendo que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, para a igreja que estiver decadente, tem nome de que está viva e está morta, aí está a resposta. Qual é a resposta para eu e para você e para a nossa igreja, a tua igreja, nossas igrejas? Ter uma vida abundante no Espírito Santo é cada vez mais se renovar, porque a palavra Espírito tem a ver com vida. O Espírito Santo é chamado Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E Jesus se revela como os 7. Nisto nós vemos a graça de Deus. Veja, uma igreja decadente, uma igreja formal, que só tinha o nome de igreja, mas estava morta. Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a vida abundante, abundante. Ou seja, essa igreja pode voltar ao primeiro estado. Promessa aos vencedores e o desafio para os fiéis conservarem a renovação. Eu gostaria de concluir esse ponto da lição na parte do desafio, que é o ponto número 4. No versículo 6 que diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as 7 cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, que ficavam na Ásia Menor, ele termina dizendo, quem tem ouvido, ouça. Lembremos que não é o ouvido, primeiramente, da cabeça, o ouvido físico, mas é a disposição da pessoa a obedecer. Ou seja, mesmo que nós estejamos em fraqueza, que Deus nos conceda graça para nos aproximar do assunto da Bíblia de Deus com o propósito de obedecer. E não apenas o propósito de ouvir, de curiosidade, de querer saber, não, o propósito de obedecer. Deus, ele fica contente com esse propósito. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz. Ou seja, o Espírito não apenas pensa, ele diz, ele fala, ele é vivo, ele é real. Então, como conservar o verdadeiro Pentecostes? Verificar a condição espiritual da pessoa. Como eu disse numa lição passada, não ficar procurando santidade na vida dos outros. Mostrar primeiro a sua. Segundo, buscar a renovação espiritual. Buscar a renovação espiritual. Nós já notamos que a hora da noite em que a terra fica mais escura é meia-noite. Meia-noite, 11h30, meia-noite, 1 da manhã, é o horário em que o meio ambiente fica mais escuro ao ar livre. Estou querendo dizer que, mesmo que a situação espiritual seja escura, nessas horas Deus pode abençoar e transformar as trevas em luz. Nós damos graças a Deus por esses minutos, com a oração de que Deus os use para a glória do seu nome. Lição 13. O Espírito Santo e a vinda de Jesus. O texto áureo está em Apocalipse 22, versículo 20. E diz assim, aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém? Isso aqui é a resposta da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. A última mensagem de Jesus à igreja. E outra coisa, meus amigos, meus irmãos, neste capítulo 22, 3 vezes, a revista só coube uma vez, mas 3 vezes nesse capítulo ele diz a mesma coisa. Se você está com a Bíblia, veja depois o versículo 7, veja depois o versículo 12, e veja o 20, que é onde nós estamos. A mesma mensagem, isso não é maravilhoso? E por que 3? Não podia ser 4 ou 7? Será que isso não quer dizer
É o Pai dizendo que Jesus está vindo, é o Filho dizendo que ele está vindo, é o Espírito Santo. Por que 3? Se 3 é o número que indica a Trindade. É maravilhoso isso. A Bíblia é toda maravilhosa. E alguns poderão dizer, mas onde na Bíblia está vinculada a volta de Cristo diretamente com a pessoa do Espírito Santo? Há muitos lugares. Você já viu que as lições de 1 a 12 foram todas o texto bíblico ligados direto à pessoa do Espírito Santo. E a 13, eu vou deixar 2 versículos para quem quiser meditar. Os versículos não estão na revista. Romanos 8, e veja o versículo 11. E depois o versículo 23, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, ou seja, o Espírito de Deus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, você já sabe que é o Espírito Santo, também vivificará os vossos corpos mortais. Já nesta vida, o Espírito Santo pode remoçar, pode rejuvenescer o nosso físico, creia nisso. Mas veja agora o final do versículo. Vivificará os vossos corpos mortais. Você está vendo que mortal significa o corpo atual, mas o final diz, pelo seu Espírito que em vós habita. E veja agora o versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui está o Espírito Santo operando, realizando a ressurreição dos salvos. É claro que se refere à volta de Cristo. E eu imagino, irmãos, o rebuliço que haverá na face da terra naqueles segundos e momentos que precederá o arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, transformando os vivos e, antes do que isso, ressuscitando os mortos. Então aqui está uma rica passagem sobre o papel do Espírito Santo na volta de Cristo. A lição tem 4 pontos principais, eu vou apenas ler os títulos e depois é meu pensamento fazer uma leitura rápida da síntese do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro chamado Atos do Espírito Santo. Quais são os tópicos da lição? Como será a vinda de Cristo? A lição expõe isso, que a sua vinda será em 2 momentos. Ele primeiramente arrebatará a sua igreja. A Bíblia diz que isso será num momento de tempo, num átomo de tempo, ou seja, num tempo que é indivisível. E esse acontecimento, ele será secreto para o mundo. O mundo não tomará conhecimento. É coisa entre o noivo e a noiva. Mas haverá um segundo momento, uma segunda fase da sua vinda. Eu não estou dizendo que Jesus vem 2 vezes. O que eu estou dizendo é que a sua volta terá 2 fases ou 2 momentos. No segundo momento, algum tempo depois, ele virá em glória, manifesto, publicamente, e será uma coisa aterradora para o mundo. Você me ouviu? Você me viu? Uma coisa aterradora, pavorosa para o mundo sem Deus. Que eles vão se defrontar com aquele a quem eles rejeitaram. Sinais da vinda de Cristo. O terceiro ponto, que são propósitos da vinda de Cristo. Como eu disse aqui uma certa ocasião, o que seria da Bíblia? O que seria da igreja? Se na Bíblia não existisse o livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos e cada capítulo ou seção do livro trata de um aspecto, de um particular do Espírito Santo em relação à igreja. Capítulo 1, a promessa do Espírito Santo. O capítulo 2 do livro de Atos, o derramamento do Espírito Santo. E o capítulo 3, milagres pelo Espírito Santo. Capítulo 4, ousadia santa pelo Espírito Santo. Capítulo 5, a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, e não apenas uma força, um poder ou influência. Capítulo 6, trabalho no poder do Espírito Santo. 7, testemunho inspirado pelo Espírito Santo. O capítulo 8,
expansão da obra pelo Espírito Santo. O capítulo 8, todos sabem que o evangelho, a igreja, saiu fora das fronteiras de Jerusalém e adentrou-se pelo país. Expansão pelo Espírito Santo. 9, conversão pelo Espírito Santo. É onde Paulo, que era o arqui-inimigo da igreja, o Espírito Santo o converteu. 10, céu aberto pelo Espírito Santo. Foi quando Deus deu uma visão a Pedro e ele viu como se o céu estivesse aberto e a maravilha da salvação para todo mundo ficou clara para ele. O Espírito Santo. 12, livramento pelo Espírito Santo. Pedro estava para ser morto sem escape. E de repente o Espírito Santo operou o escape dele, escape na hora. 13, obra missionária dirigida pelo Espírito Santo. O capítulo 13 de Atos é um grande compêndio sobre missões. 14, confirmação da obra pelo Espírito Santo. A obra não apenas é plantada, mas confirmada. 15, assembleia de líderes pelo Espírito Santo. É disso que trata o capítulo 15. 16, perseguição com vitória pelo Espírito Santo. 17, avanço da obra pelo Espírito Santo. Quem lê o capítulo 17 de Atos, nota que a obra avançou igual fogo no campo aberto. E o segredo disso foi o Espírito Santo. 18, liderança na obra pelo Espírito Santo. Pode estudar o capítulo 18 que trata disso. A obra de Deus, ela carece de líderes. Líderes que Deus levanta. Mas lembremos que o líder não é substituto do Espírito Santo. 19, demonstração pelo Espírito Santo. Ou seja, o mundo, a igreja, precisa ver, testemunhar, ver ao vivo as maravilhas de Deus. É o 19. 20, revelação pelo Espírito Santo. Ou seja, revelação é aquilo que ninguém pode saber, nem descobrir, investigando, estudando. Revelação significa trazer à tona o desconhecido. O Espírito Santo faz isso no capítulo 20. 21, previsão pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele prediz. 22, presença do Espírito Santo. 23, proteção do Espírito Santo. 24, coragem pelo Espírito Santo. Se alguém precisa dessa coragem, o segredo está aí. 25, convicção pelo Espírito. Ou seja, não adianta, irmão e amigo, você tentar entrar na área de convicção à base do estudo, à base do raciocínio humano. O Espírito Santo faz isso num piscar de olhos. 26, heroísmo pelo Espírito Santo. O capítulo 26 é fantástico sobre a vida heróica. 27, consolação pelo Espírito. Consolação para quem está abatido, arrasado. O Espírito Santo faz isso no 27. E 28, continuação da obra pelo Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem epílogo, pode ver. Se alguém quiser, pode testar. Todos os livros da Bíblia têm epílogo. Terminam sempre com saudações, amém, até logo, aquilo outro, até o Apocalipse. 28, Atos não tem. Ora, o que é que isso nos ensina? Que a obra não pode parar, a obra continua pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.